Boa tarde a todos. Hoje vou trazer-vos os resultados que obtivemos na avaliação em OPM3 nas empresas portuguesas de sistemas de informação ágeis. Passando então ao primeiro slide, podemos observar aqui um bom score no processo de governo, com score de 100%. Portanto, verificamos que existem bons processos de governo, ou seja, de pessoas que são responsáveis pela implementação de determinados processos nestas organizações. Portanto, há um dono de processos. Verificamos também um bom score de 69% no processo para desenvolver o charter do projeto. Obtivemos também um bom score de 62% no processo de compilação de requisitos, um bom score de 76% no processo de definição das atividades, um bom score de 74% no processo de estimativa de recursos para as atividades, um score de 81% no processo de estimativas de duração dessas atividades e também bons scores, um de 79% no plano para desenvolver os recursos humanos do projeto e 74% para o planeamento das comunicações. Portanto, vemos aqui bons scores tanto nos processos de iniciação de projeto como de planeamento. Também temos aqui algumas percentagens fracas, nomeadamente de 10% na identificação de stakeholders, de 26% no processo para criar a WBS do projeto, de 29% para desenvolver o schedule, o agendamento do projeto, 12% para as estimativas de custos, também uma fraca cotação de 10% para o planeamento da qualidade, uma fraca cotação de 5% para o planeamento da gestão de risco, 2% do score para a identificação de riscos, 0% no processo de quantificação, qualificação e plano de resposta ao risco e 26% no planeamento das compras ou contratações para o projeto. Tivemos scores intermédios, um de 57% no plano global da gestão de projeto, portanto o plano detalhado de projeto, 55% na definição do âmbito, 55% na sequenciação de atividades, 55% na determinação orçamental e estes foram os 4 processos que obtivemos scores intermédios. Na última coluna, onde podem verificar as boas práticas atingidas, verificamos que as empresas de sistemas de informação ágeis portuguesas atingiram uma boa prática no processo para desenvolver o charter do projeto, atingiram 2 boas práticas no processo para definir as atividades do projeto, uma boa prática na estimativa de duração das atividades do projeto, uma boa prática no plano para desenvolver os recursos humanos do projeto e uma boa prática no planeamento das comunicações. Passando ao quadro seguinte, verificamos então aqui boas cotações no processo para aquisição de equipa de projeto, com 71% do score, boas cotações no processo de distribuição de informação do projeto, com 90% do score, um bom processo de monitorização e controle do trabalho de projeto, portanto o reporte de horas de projeto, com 100% do score, e também boas cotações, uma de 62% no processo de verificação do âmbito, 74% no controle do âmbito, 79% no controle do agendamento e 71% no processo de reporte de performance do projeto. Verificamos aqui cotações não tão positivas, portanto intermédias, no processo de gestão das expectativas dos stakeholders, com 43% do score, no processo para gerir as mudanças no projeto, com 55% do score, 50% no processo de controlo de custos e então os restantes processos com scores bastante fracos, nomeadamente 14% no primeiro processo de execução, portanto o processo que autoriza, que fecha o planeamento e autoriza a execução do projeto, portanto com apenas 14% do score, 7% nos processos de Quality Assurance, 7% nos processos para desenvolver a equipa do projeto, 19% para gerir a equipa do projeto, 17% na condução de compras e contratações, também 14% no processo de execução de testes
e 21% tanto no processo de administração de compras e contratos como no fecho do projeto ou fase de projeto, e 29% do score no fecho de compras e contratos. Na última coluna, nas boas práticas atingidas, verificamos que nos processos de execução, monitorização e controle e fecho, atingimos 3 boas práticas no processo de distribuição de informação, 4 boas práticas no processo de monitorização e controle do trabalho de projeto, uma boa prática no controle do âmbito, uma boa prática no controle do schedule e, neste quadro, foram estas as boas práticas encontradas. No quadro onde contém os processos para gerir o portfólio, verificamos que os resultados não são muito animadores, não há grande preocupação com os processos para gerir portfólio nas empresas de sistemas de informação ágeis. Portanto, o dono dos processos de gestão de portfólio, portanto, aqui este processo a atingir só 21% do score e todos os outros processos a vermelho com 0%, nomeadamente identificação de novos projetos para o portfólio, categorização desses projetos, avaliação, seleção, priorização, balanceamento de portfólio, comunicação de ajustes ao portfólio, autorização de novos projetos, identificação, análise e desenvolvimento de planos de resposta ao risco, portanto, todas as questões dos processos para gerir os riscos de portfólio a não serem aqui atingidas, também com 0% de score, 2%, nomeadamente na monitorização das mudanças estratégicas de portfólio, atingiram um score de 2%, muito baixinho também, e 0% em tudo o que é monitorização e controle de riscos de portfólio. Neste quadro, como podem verificar, na gestão de portfólio, estas organizações não atingiram nenhuma boa prática. Relativamente aos facilitadores organizacionais, os resultados já são mais animadores. Verificamos então aqui boas cotações na política e visão estratégica, no alinhamento estratégico, portanto com 64% e 71% do score, 72% na alocação de recursos, 71% no sponsorship, 67% nas práticas de gestão de projetos organizacionais, 73% nas metodologias e 63% nas técnicas de gestão de projetos. Também atingimos uma boa pontuação, de 77% do score, nos sistemas de informação de gestão. Não atingimos aqui resultados tão animadores na formação em gestão de projetos, com apenas 20% do score. Não atingimos aqui um resultado também animador nos processos de benchmarking, com apenas 8% do score. Atingimos resultados intermédios, nomeadamente nos sistemas de gestão, com 54%, nas estruturas organizacionais, com 52%, na gestão das competências, com 51%, na medição da performance individual, com 58%, nas comunidades de gestão de projetos, com 52%, nas métricas de gestão de projetos, com 37%, e nos critérios de sucesso, com 58%. Relativamente ao último quadro das boas práticas atingidas, verificamos que, ao nível dos facilitadores organizacionais, foram atingidas 2 boas práticas na política e visão. Foi atingida, aliás, uma boa prática na gestão das competências. Foi atingida uma boa prática nas metodologias de gestão de projetos, 2 boas práticas nas técnicas de gestão de projetos e uma boa prática nos sistemas informáticos de gestão. Este quadro mostra-vos, por ordem, as boas práticas que foram atingidas, que poderão aqui verificar que algumas boas práticas atingidas fecharam o ciclo de standardização, medida, controle e melhoria contínua, como podem verificar na monitorização e controle do trabalho de projeto, este processo, e podem ver aqui detalhadamente todas as boas práticas atingidas. Relativamente ao resumo disto que estivemos aqui a falar, a maturidade que encontramos em OPM3 puro, ou seja, não tendo em conta aquilo que a organização já faz e alguns processos que já estão implementados, obtivemos uma maturidade apenas de 5%. Mas eu chamo a atenção para que se concentrem no último ponto, na maturidade do OPM3 Continuum Global Score, portanto, com 37%, estes 37%
já medem as capacidades que a organização possui, já mede também, já contém os processos que já estão implementados, que as pessoas já utilizam e coisas que quase fazem bem, portanto, relativamente aos processos de gestão de projetos e, portanto, aqui peço que se concentrem nesta percentagem de 37% e não nesta, porque nesta nós já temos em conta aquilo que a organização faz. Também, relativamente aqui ao OPM3, a nível dos projetos, portfólio e facilitadores organizacionais, atingimos aqui uma maturidade de 44% para projetos, apenas 2% para portfólio e 55% para os facilitadores organizacionais. Relativamente à standardização, medida, controle e melhoria contínua, verificamos aqui que, a nível da standardização, atingimos uma maturidade de 5%, e a nível da medida atingimos uma maturidade de 10% e controle de 17%. Isto indica-nos claramente que estamos a medir e a controlar processos que ainda não estão bem standardizados e, portanto, estamos a ter trabalho em cima de um trabalho que ainda não está finalizado. Portanto, estamos a medir e a controlar processos não standardizados. Portanto, deveremos tentar aumentar aqui a standardização dos processos, aumentar estes 5%, para estarmos a medir e a controlar bons processos. A melhoria contínua, aqui, a apresentar um valor de 5%. No scope de 300 melhores práticas, foram atingidas duas boas práticas. Este slide mostra-vos aqui que retiramos do âmbito as questões de programa e resume um bocadinho tudo aquilo que estive a falar até agora. Muito obrigada a todos. Boa tarde.